Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso mini curso de Excel. Então, como dito anteriormente, na última aula eu falei que eu ia estar trazendo aqui uma base de dados, né, para a gente estar aqui apresentando algumas fórmulas para vocês. Essa base de dados aqui eu tirei de um site do governo mesmo, que é a relação de vendas de combustível da Petrobras em, acho que se eu não me engano, no segundo semestre de 2020, certo? Tá aqui, nós temos 18.212 dados, então realmente é uma massa um pouquinho grande, mas enfim, esse é o nosso foco nesse mini curso, certo? Aprender a trabalhar bem com isso e ver como é que a gente pode lidar com essa quantidade de dados. Então a primeira coisa que você pode ver quando você olha para essa planilha é que é praticamente impossível você tratar 18.212 dados, 211, né? Porque é a primeira linha do cabeçalho, 18.211 dados, conjuntos de dados na mão, certo? Então é aí que entra a magia do Excel. E é aí que entra um programa que vai te ajudar, que vai te auxiliar, né, a estar trabalhando com isso como se fosse algo muito pequeno, porque realmente não faz muita diferença se é 10, se é 100, se é 1.000 dados para o Excel. Ele vai estar trabalhando com você da mesma forma. Tudo depende de como você vai fornecer os comandos e direcionar ele para ele estar te fornecendo o que você precisa, certo? Então aqui na primeira coluna a gente tem os estados, né, onde foi vendido para cada estado, o município, CEP desse município e o produto. O produto aqui pode ser gasolina, etanol, diesel S10 e, se eu não me engano, tem gasolina aditivada também lá para baixo, certo? Aqui tem a data da coleta, de quando esse dado foi coletado, o valor de venda, certo? Que, por exemplo, um posto de gasolina comprou por esse valor de compra aqui, igual aqui, gasolina. Ele compra a gasolina por R$ 3,25 o litro, né? Aqui está a unidade de medida, reais por litro, e ele vende a 3,55. Quase 3,56 aqui, né? E essa bandeira branca, Petrobras, isso aqui é uma um tipo de dado que pra gente não vai fazer muito sentido. Então eu vou estar só apagando aqui que esses outros já vão ser mais interessantes pra gente, certo? Então, o que a gente pode estar fazendo com esses dados? Eu tinha separado aqui as funções, certo? Que eu tinha apresentado no slide desde a última aula, e eu passei para cá para eu não precisar de ficar alternando entre as janelas, tá ok? Então, primeiramente, a gente tem a função da soma, que dá para a gente dar uma brincada aqui. Por exemplo, esse conjunto de dados aqui é do primeiro semestre do segundo semestre de 2020, certo? A partir do dia 1º do 7 até o dia 31 do 12, 31 de dezembro de 2020. Então, por exemplo, se eu quiser saber qual foi, assim, quanto que os postos, né? Quantos que esses postos lucraram com os seus respectivos valores de venda em 2000 no segundo semestre de 2020 por litro, certo? Tipo assim, o município de Sorocaba, ele vendeu esse produto e ele estava a esse valor de venda. Eu quero uma somatória desses valores para saber qual que foi a renda líquida, certo? Porque a gente não está falando de lucro ainda, porque o lucro seria a receita menos a despesa, né? No caso aqui, para a gente calcular o lucro que ele teria por litro, o que a gente teria que fazer? Vou jogar aqui no canto mesmo a fórmula, porque é só um exemplo. Eu comprei esse litro de gasolina a R$ 3,25, certo? Posso apertar aqui, que ele já vai estar pegando o valor total. Beleza, essa foi a minha despesa, tá ok? Como é receita menos despesa, o meu lucro vai ser o valor de venda, ou seja, a receita que eu consegui obter com esse litro, menos a despesa, que nesse caso foi o valor de compra. Então, para cada litro de gasolina, eu lucrei 30 centavos, quase 31 aqui arredondando, certo?
Então, eu quero essa mesma relação aqui de lucro, só que dessa vez para a planilha toda, certo? Para todos esses dados aqui. Como é que eu posso estar fazendo isso? Eu posso estar usando essa função de soma e depois eu posso subtrair o resultado das somas. Como é que isso pode ser feito? A função de soma, como para iniciar qualquer função, eu inicio com igual, eu posso simplesmente digitar aqui soma, você vai ver que ele já arredonda. Se eu apertar o botão, a tecla Tab do teclado, ele já vai preencher para mim e vai me falar o que ele quer aqui. Então, beleza, soma. Ele vai me pedir números para eu estar somando. Por exemplo, sem pensar ainda em células, vamos colocar 18, 19, 21 e dar um tab aqui, 58. Você pode ver que separados por ponto e vírgula, essa função vai estar somando todos os números que estiverem aqui. Certo? Tá, beleza, já estou aprendendo a somar números normais. Mas e se eu quiser somar dinamicamente lá daquela base de dados aqui? Então, para isso a gente pode estar abrindo aqui normalmente, né? Soma, abre parênteses. Eu posso vir aqui na base de dados, você pode ver que ele continua aqui em cima, né? Que eu não fechei a fórmula, certo? Como eu não fechei a fórmula, enquanto eu não fechar ou não dar um ESC aqui e sair dessa célula, ele vai entender que eu ainda estou montando ela, montando a fórmula. Então, eu já posso vir aqui direto no base de dados e eu posso clicar nesse valor de venda, certo? Você pode ver que ele já selecionou base de dados, né, que é o nome dessa planilha. Exclamação é só para mostrar que ele está pegando esse dado de outra planilha, que no caso não é a planilha de fórmulas. Você pode ver que eu tenho duas aqui, né? Fórmulas e base de dados. E ele está pegando a célula F2. Certo, mas se eu der um Enter aqui, ele vai pegar só o valor de F2. Não é isso que eu quero. Eu quero o valor da planilha toda. Como é que eu posso fazer isso? Eu posso vir aqui, né? Deixa eu apagar. Eu posso, dessa vez, eu clico, só que eu vou arrastar para baixo. Deixa eu apagar aqui, que ele duplicou o dado. Beleza, eu clico e eu posso apertar a tecla Ctrl do teclado, a tecla Shift do teclado, segurando, viu? Não solta as teclas. Segura as duas e dá uma setinha para baixo. Dessa forma, ele automaticamente vai direto para o final da sua planilha, certo? O Ctrl serve para você navegar entre a sua planilha. Então, se eu der um Ctrl, segurar o Ctrl, né, der a setinha para a direita, ele vai todo para a direita da minha planilha, para a esquerda ele vai para a esquerda, para baixo ele vai para o final também, para cima ele volta lá para o início. E o Shift serve para eu estar selecionando mais de uma célula por vez. Então, se eu quiser selecionar a planilha toda, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu tenho dois modos. Eu posso dar um Ctrl Shift, né? E eu posso clicar aqui, no caso, para a direita e para baixo, que vai estar selecionando toda a minha base de dados. Ou eu também tenho a opção que já é mais direta do Excel, né? Que é o Ctrl T, de Tatu. Ele já seleciona automaticamente toda a sua planilha, certo? Então, você pode ver aqui que a gente selecionando aquilo tudo, ele já fez a somatória aqui para a gente de tudo que foi vendido naquele ano. Você lembra comigo como é que a gente pode estar formatando isso aqui como moeda? Se você respondeu aqui, você está certo. Então, você pode ver aqui que foi vendido R$ 804.746,59. Certo? Então, esse é o valor de venda. É o que foi vendido. Mas eu não quero isso. Eu quero lucro. Você lembra como é que é a fórmula do lucro? Lucro, vou até deixar anotado aqui, é igual a receita menos despesa. Certo? Receita é tudo que eu ganhei, despesa é tudo que eu gastei. Tá ok? Isso aqui é tudo que eu ganhei vendendo, né, com o meu valor de venda. E agora, eu tenho que tirar dessa receita todas as despesas. Então, o que eu posso estar fazendo? Eu posso colocar um sinalzinho de menos aqui, né, só para mostrar que eu quero fazer uma subtração. E na frente eu posso estar fazendo outra soma, que agora eu tenho que somar as minhas despesas, certo?
Então, eu vou pegar outra fórmula de soma, vou voltar na minha base de dados, pegar esses valores de compra aqui, né? Selecionar todos daquela mesma forma. Só que no caso aqui, como tem alguns espaços em branco, deixa eu ver se o End aqui vai funcionar. Eu posso apertar a tecla End do teclado, só que não vai dar muito certo. Então eu posso clicar nesse G. Você pode ver que quando eu clico na tecla G aqui, na coluna G, em cima da letra, ele já seleciona ela toda para mim automaticamente. Eu posso fechar esses parênteses, né? Para ficar mais certinho, eu posso colocar G2. Por que que ele não está funcionando? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esses são os valores de compra, certo? Deixa eu ver quanto que está dando a soma desse G aqui. A soma do G, você pode ver que ela deu bem pequena, justamente por causa desses espaços em branco. No caso, se você fosse usar um modelo na vida real, provavelmente isso aqui estaria preenchido também. Então não se preocupa com isso por enquanto, tá ok? Só vou voltar aqui, então, à soma antiga. Vou dar um Ctrl Z, pronto. Então esse aqui foi o meu lucro líquido segundo essa base de dados, certo? Eu vou deixar essa planilhazinha salva para vocês estarem usando de gabarito. Para caso vocês queiram estar verificando alguma coisa, depois para vocês verem se estão acertando, porque o ideal é que vocês treinem. Vocês peguem esse aqui e tentem destrinchar ela mesmo, sabe? Vocês tentam fazer algumas atividades que vocês imaginam que seriam propostas para vocês no mercado de trabalho, né, na vida real, e etc. Certo? Então, outra coisa interessante que a gente sempre está utilizando também quando a gente tem grandes massas de dados é a função de filtro. Eu vou estar selecionando aqui, né, a primeira linha da minha planilha, que é o cabeçalho. Eu vim aqui em classificar e filtrar, filtro. Você pode ver que automaticamente ele adicionou essa setinha aqui no canto para mim. O que essa setinha faz? Ela vai pegar para mim todos os tipos de dados que tem. Você pode ver aqui, ó, por exemplo, no caso do produto, os tipos de combustível. Tem o diesel normal, diesel S10, etanol, gasolina e gasolina aditivada, certo? Mas e se eu quiser, por exemplo, ver apenas as vendas de gasolina? Eu posso clicar aqui, né, ele vai estar assim, eu clico em selecionar tudo aqui, para ele desselecionar, porque a seleção aqui já estava feita por automático, né? Aí se eu clicar de novo, ele vai tirar a seleção e clicar apenas em gasolina, certo? Se eu dar um OK aqui, ele vai filtrar só pelas vendas de gasolina que eu tenho aqui na minha base de dados, certo? Então, voltando aqui ao normal, ainda na função de soma, o que mais eu posso fazer? Porque eu estou somando tudo enxuto aqui, né, de forma enxuta. Eu posso, por exemplo, ver quanto é que foi a renda de gasolina, da venda de gasolina, né? Qual foi a soma do valor de venda da gasolina nesse segundo semestre de 2020, certo? Então, dessa vez a gente vai continuar usando a soma, só que em frente a essa palavra soma, você usa soma se. O que significa esse soma se? Ele vai verificar para mim alguma condição e quando essa condição for verdadeira, aí sim ele vai estar somando o valor que eu pedi. Pode ficar meio subjetivo essa explicação, mas você vai entender agora mesmo como é que funciona certinho. Primeira coisa nesse soma, ele vai te pedir um intervalo, né? E esse intervalo remete ao intervalo que você vai fazer a verificação, que você vai fazer a condição, certo? Nesse caso, qual que deve ser esse intervalo? Se eu quero apenas as vendas de gasolina, esse intervalo vai ser o da coluna D. Concorda comigo? Então, eu posso pegar o D, dar o Ctrl Shift, ir para o final da minha planilha e ponto e vírgula. Tá ok. Selecionei toda a minha coluna, né, de tipos de produto, de combustíveis. Beleza, agora o que ele está me pedindo? Critérios. Quais serão os critérios para eu saber se eu devo ou não estar somando os valores? Nesse caso,
eu quero digitar a palavra gasolina, certo? Quando a gente vai digitar uma palavra mesmo, que a gente quer demonstrar para o Excel que é uma palavra, o ideal é que você faça isso entre aspas, tá bom? Então, eu vou abrir aqui as aspas e vou digitar a palavra que eu desejo procurar. No caso, gasolina. Certo? Então, o que eu falei para a fórmula até agora? Você vai somar nessa base de dados aqui, né, na coluna D, você vai verificar, né, você vai somar se a coluna D da base de dados for igual a gasolina, certo? E onde que ele vai somar? Esse intervalo soma remete justamente a isso. Esse intervalo soma é aonde? O que ele vai somar? Que coluna que ele deve somar? No nosso caso aqui, é a coluna F. Então, eu posso estar selecionando, dar um Ctrl Shift para cima, né? E pronto. O que eu falei para essa célula? Você vai somar todos esses valores de F aqui, caso os dados da coluna D sejam iguais a gasolina. Quando tiver a palavra gasolina na coluna D, ele vai somar o que tiver na F. Vamos dar um Enter. Vamos formatar aqui para moeda. E de gasolina, houve a venda de R$ 272.184,43. Certo? Então, esse foi o valor de venda de gasolina no período da planilha. Certo? Então, de soma, é isso, basicamente, o que você vai usar no seu dia a dia quando você estiver trabalhando. Agora, eu vou estar falando um pouco sobre a função cont. O que essa função faz? Ela é literalmente um contador para você. Ele vai contar dados. Por exemplo, você pode ver aqui que tem vários municípios, né, que estão realizando essas vendas nesse segundo semestre. Deixa eu procurar algum município aqui. Vou pegar, por exemplo, vou pegar Salvador. Deixa eu ver, Salvador, certo? Como aqui, dessa vez, eu tenho muitas cidades, eu posso simplesmente vir aqui em pesquisar e digitar a que eu quero, Salvador. E se eu der um Enter, pronto, ele já vai filtrar automaticamente para mim a cidade de Salvador. Então, eu quero contar, né, nessa base de dados, quantas vendas houveram em Salvador. Vamos fazer isso com a gente? Eu posso estar fazendo aqui, né, igual para iniciar a fórmula. Eu dou um cont. Ponto. Aí, nesse cont, eu posso fazer várias coisas. Eu posso estar contando números no intervalo, né, em células que contêm números. Você pode ver aqui que o próprio Excel já te dá uma breve descrição da fórmula. O cont_se, que é o cont com uma condição, ele vai calcular toda célula não vazia que atenda essa condição sua. Cont_ses é a mesma coisa do cont_se, só que dessa vez com várias condições, em vez de só uma. Lembrando que o cont_ses ele vai estar atendendo, assim, ele vai retornar verdadeiro naquele operador condicional e. Você deve se lembrar dele da aula passada, mas a menos que todas as condições que você colocar aqui retornem verdadeiros, ele não vai contar. Ele só vai contar se tudo retornar verdadeiro. Se alguma tiver falsa, ele já vai descartar todo o resto. Certo? E aqui vai ser interessante para a gente é essa última aqui, conte valores, que ele vai calcular o número de células em um intervalo que não estão vazias. Certo? Eu posso, como já está selecionado, só dar um tab aqui, que ele já vai autocompletar para a gente. Então, agora ele vai começar a me pedir os valores que ele quer que eu conte. Eu posso, do mesmo modo, voltar aqui na minha base de dados, clicar na minha primeira cidade, né, descer e fechar. 218.000, né, 211. Nesse caso, por que esse número está alto? Porque eu não defini para ele uma condição.
como eu queria contar apenas as de Salvador, qual outro que eu deveria ter usado? Eu deveria ter usado o conte.c. Então, vamos voltar aqui, conte.c, né? Eu pego o intervalo novamente, que é esse intervalo da coluna B. Critérios. Do mesmo modo que a gente usou ali para pegar a soma da gasolina, posso colocar aqui Salvador, fechar e pronto. Tiveram 4.207 vendas em Salvador nesse segundo semestre de 2020. Certo? Então essa é a nossa função conte. Você pode estar usando o conte valores para números, você pode estar usando o conte valores para letras, você pode estar usando para data, você pode estar usando para qualquer tipo de dado que você precisar. O que define isso é puramente a sua precisão mesmo. É tudo de acordo com a sua necessidade. Tá bom? Por exemplo, nessa coluna G, eu tenho algumas células vazias. Vamos contar quantas células estão preenchidas nessa coluna G aqui, só por curiosidade mesmo? Então, vamos estar pegando aqui conte.valores, certo? Que ele vai contar as células não vazias nessa coluna G. Então, se eu clicar na letrinha, você lembra que já aparece a setinha aqui, né? Se eu clicar aqui, ele vai considerar toda a coluna, infinitamente para baixo, certo? Se eu der um Enter, 26.849. No caso aqui, como a primeira linha remete ao cabeçalho da planilha, eu posso estar jogando aqui na frente um -1 e tudo certo. Entendeu? Esse se, eu já creio que eu já tenha mostrado na última aula, então para a gente aqui ele não é tão relevante assim mais. Essa função de média ela é muito interessante, principalmente quando a gente trata de valores. Por exemplo, qual que foi o valor médio de venda de gasolina nesse segundo semestre de 2020? Vamos usar um geral, antes da gente usar com gasolina, porque com gasolina vai ser uma fórmula um pouco mais complexa. Então, eu posso digitar aqui igual para iniciar a fórmula, né? Média, e ele vai me pedir os números para ele estar tirando a média. Então, eu posso estar selecionando aqui os meus dados novamente, dar um Enter, formatar aqui para dinheiro, e a média de valores de combustível foi R$ 3,69, certo? Agora, a média de gasolina. Então, eu posso pegar a média se, você lembra que esse se remete à condição, né? Média se, então ele vai tirar a média de combustível desde que a coluna seja igual à gasolina. Então, do mesmo jeito do soma-se, ele vai me pedir um intervalo que ele tem que fazer a verificação para ver se ele vai somar ou não. Esse intervalo aqui, então, vai ser a nossa coluna toda D. A gente pode estar selecionando aqui pela letra mesmo para agilizar a nossa vida. E pronto. Agora, você pode ver aqui em cima que ele está me pedindo critérios. Critérios, qual que é o nosso critério? A gente quer de gasolina, certo? Então, vamos digitar gasolina. E por último, lembra que sempre é separado por ponto e vírgula, viu? Um dado do outro. No último aqui, ele vai me pedir o intervalo no qual ele deve tirar essa média. O intervalo vai ser essa coluna F toda, né? Valor de venda, que eu quero a média dos valores de venda de gasolina. E depois de selecionado, eu posso só estar fechando parênteses e dar um Enter. Pode ver aqui, né, formatando como real. A média de venda de gasolina nesse segundo semestre foi de R$ 3,27. Certo? Segundo essa base de dados aqui. Então, eu acho que essa aula já deu um tamanho considerável, né? E eu vou estar lançando essa planilha aqui em algum gerenciador de arquivos da internet para você estar baixando aí para treinar também. E na próxima aula eu vou dar andamento para continuar te mostrando algumas dessas fórmulas aqui
para ficar de uma forma mais dinâmica também. Porque se eu pegar todas para ensinar aqui nessa aula e ficar uma aula de 1 hora e meia, pode ser algo meio cansativo, certo? Então vamos estar mantendo um ritmo aqui naquele ditado, devagar e sempre, tá ok? Então te aguardo na próxima aula e muito obrigado por ter chegado até aqui.